Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O governo quer reduzir o déficit da Previdência e propõe mais rigor para aposentadorias. A ideia é aumentar o tempo mínimo de contribuição de 15 para 20 anos e fixar a idade mínima em 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. A reforma da Previdência, apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro, também reduz o valor do BPC, benefício de prestação continuada, para quem tem menos de 70 anos, e muda as regras da aposentadoria rural. O governo afirma que sem o ajuste as contas não vão fechar, mas quem é contra a reforma argumenta que a economia não pode ser feita em detrimento do caráter social do sistema previdenciário. Como conciliar as diferentes visões na Câmara? Vamos discutir o tema com os deputados Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, e Marcelo Nilo, do PSB da Bahia. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Deputado Alexis, eu vou começar perguntando ao senhor, o Partido Novo está favorável à reforma nos moldes em que o governo mandou para o Congresso? Sim, é um partido que já vem discutindo isso há um bom tempo. Nós fechamos a questão recentemente até com a vinda do João Moedo, o presidente do Partido Novo, que teve uma reunião com o Jair Bolsonaro. 3 pontos têm sido muito criticados, deputado, que é a redução do BPC para quem ainda não atingiu 70 anos, a retirada da Constituição da maior parte das regras, o que se argumenta que pode gerar insegurança jurídica, e aumento de contribuição para a aposentadoria rural. O senhor acha que esses pontos é possível negociar? Eu acho que o BPC é um que dá para negociar, né? A gente entende que quem está no BPC gostaria até de receber alguma coisa antes, porque já são pessoas em condições muito difíceis. Então, nós estamos imaginando R$400 para quem não recebia absolutamente nada. Por outro lado, passar para 70 anos para poder ganhar o salário mínimo, que é aquele que ganhava com 65, a gente acha que é um meio exagerado. Então, há possibilidades de mexer nesse item do BPC, é possível. Eu acho que toda proposta, quando colocada, tem que ter margens para negociação. Deputado Marcelo Nilo, e o PSB? Qual a posição do PSB em relação à reforma da Previdência? O que o senhor acha que pode ser negociado? Daniela, Alexis, para mim é uma honra muito grande estar aqui conversando com vocês. O PSB já teve algumas reuniões, mas provavelmente nós vamos fechar questão contra a reforma. Por quê? É uma reforma que penaliza quem ganha pouco e mantém os privilégios. Vocês imaginem a pessoa ganhar salário mínimo, trabalhador rural, sai 5 horas da manhã com enxada nas costas, vai trabalhar. Qual é o sonho dessa pessoa? Se aposentar para ver seus netos crescerem. E essa reforma é perversa. Eles reduzem R$5 no primeiro ano, depois aumentam e ele tem que trabalhar até 65 anos de idade. Ou seja, se você começar aos 20 anos, você trabalha 45 anos para se aposentar, para ter o benefício mais ou menos em média de 7 anos. O BPC, eu diria que eu não vou usar a palavra que Bolsonaro usava nas reformas anteriores, que ele votava contra e dizia que era desumano. Eu vou dizer que é perverso. Sabe por quê? Você, idoso, ganhar R$1.000, reduz para R$400 e só vai chegar ao 1.000 quando alcançar a idade de 70 anos. No Nordeste, a longevidade é muito menor do que no Sul. Então, essa reforma privilegia quem? Os coronéis, os juízes, os ministros, os desembargadores, os deputados. Eu imaginava que nós íamos tirar de quem ganha muito e deixar quem ganha salário mínimo sem mexer, ou seja, sem aumentar, sem penalizar, porque um servente da construção civil, 8 horas da manhã até as 18 horas, ganhando salário mínimo. Aliás, falar em salário mínimo, ontem o Bolsonaro tomou uma medida contra o pequeno. Não vai ter ganho real no próximo ano. Você viver com R$998, não sabe o que é passar fome. Então, eu diria que realmente o governo está sem base,
porque as medidas são muito ruins. Se o governo mandar projetos bons, ele organiza a base. Porque eu sei que o Alexis, que é o deputado atuante, que defende o governo, eu sei das dificuldades de você defender medidas impopulares. Mas não é o problema de ser impopular, é que é perversa. Se nós fizéssemos o seguinte, porque o que é que eu achava que deveria ser feito? Vamos fazer uma reforma de quem ganha acima de 30 mil reais. Depois vamos fazer de 20 mil reais. Depois vamos fazer de 15, começar por cima. 1% da quantidade, 1% da quantidade dos que recebem o benefício consome 50% da receita da Previdência. Vamos começar por esses e vamos preservar aqueles que ganham salário mínimo, aqueles que passam fome, que trabalham na zona rural. Deputado Alexis, a gente volta à questão inicial. Como conciliar a necessidade de reduzir o déficit público com essa demanda social? Eu sim, fico impressionado com o que eu acabei de escutar, porque essa reforma é justamente para poder pegar os mais ricos e os mais privilegiados e preservar aqueles que já têm o salário mínimo. O trabalhador rural, com quem ele está se mencionando, e é verdade que a vida é muito difícil, ele já se aposenta por idade, não é por tempo de contribuição. Só que hoje, deputado, são 55 anos e passaria a 60 anos de idade. Sim, mas proposta, exatamente, mas e concordo que essa questão agora, nós temos que ter uma diferença entre expectativa de vida e expectativa de sobrevida. Expectativa de vida... Desculpa, só me corrigir, 55 anos para mulher e 60 anos para homem, e hoje passaria para 60 anos ambos os sexos. Porque, novamente, não pode se pegar a expectativa de vida de um país como parâmetro para poder calcular a aposentadoria. Nós temos que pegar a expectativa de sobrevida. E quando chegamos na sobrevida, ou seja, quantos anos você vai viver após atingir 60 anos de idade, ou 55, ou 60? Nesse número, o Brasil é muito igual. No pior dos estados, que é Maranhão, as pessoas vão até 81 anos de vida de sobrevida. E no estado de Santa Catarina, que é melhor, vão até 83. O Brasil é muito homogêneo nesse sentido. Então a gente começa a pegar o exemplo do lavrador do interior do Maranhão como uma referência para fazer uma nova previdência para toda a população brasileira. Nós estamos pegando a exceção da minoria para botar uma regra para todo mundo. Não é possível mais isso. A barra da idade tem que andar porque a expectativa de sobrevida da população brasileira aumentou. A barra da idade tem que aumentar porque aquele suposto pacto de gerações, que eram as famílias terem 6 filhos, as pessoas morreram aos 70 anos, ela não existe. Então há um desequilíbrio enorme nessa barra. Por isso que tem que ser feito isso. As pessoas estão gozando muito mais benefícios do que estão contribuindo. E quem paga isso é a sociedade em forma de impostos. Porque quando há um buraco, um déficit na Previdência, de onde que vai sair esse dinheiro? Do Tesouro Nacional, que é puramente impostos sobre consumo, sobre renda, sobre propriedade, sobre uma série de outros. Então não é possível que a gente vai ficar alimentando esse tipo de coisa. O que nós temos que pensar é que essa idade mínima de aposentadoria está pegando principalmente aqueles que se aposentam por tempo de contribuição, que são pessoas que tiveram emprego a vida inteira. Aquelas pessoas que estão muito bem, obrigado, e que se aposentam com 45, 50 anos de idade, dependendo da profissão, se for um professor, se for um funcionário público. E que depois, com sobrevida de 85 anos, ele está aproveitando um monte do sistema. A barra tem que andar, porque hoje são essas pessoas privilegiadas, aquelas que se aposentam muito cedo, com 50, 51 anos de idade. Eu tenho 50 anos de idade, eu estou assim, no meu pleno poder, capacidade de produção para a sociedade. Nós não podemos agora querer aposentar uma pessoa como eu, que vai começar a aproveitar de um sistema. Mas tem uma discussão que não foi colocada até hoje e que acho que é a mais importante de todas. O problema, sabe qual que é de fato? Que as pessoas reclamam, mas não percebem que estão reclamando disso? É a falta de mercado de trabalho para pessoas acima de 50 anos de idade. Essa seria uma discussão muito honesta e muito correta dentro da Previdência. Por quê? Porque Previdência não é seguro-desemprego para quem tem mais do que 50 anos de idade. Nós temos que cuidar de um mercado que tenha trabalho para essas pessoas. Quando a gente vai nos Estados Unidos, outros países da Europa, eu brinco até que a gente entra na American Airlines, entra no avião da American Airlines, não tem aeromoça, lá tem aerovelha. São todas moças de cabelo branco trabalhando plenamente. Você vai nos cassinos de Las Vegas, as pessoas têm idade de 70, 75 e ainda estão trabalhando tranquilamente.
No Brasil, se você contratar uma pessoa com 70 anos de idade, você é contratado como um explorador desumano que quer explorar aquela pessoa vulnerável. Deputado Marcelo Nilo, queria trazer então esse ponto aí que o deputado trouxe para discussão. A empregabilidade dessas pessoas maiores de 50 anos. Mas antes vamos colocar as coisas com muita clareza. Ele citou ele como exemplo. Talvez ele não saiba o que é trabalhar na roça com enxada. Porque nós aqui estamos no ar-condicionado. Nós trabalhamos no ar-condicionado. Então, a vida hoje, a pessoa, vamos supor, um trabalhador rural, um servente na construção civil, começa aos 18 anos. Ele vai até os 65, ou seja, 47 anos para contribuir, trabalhar, e vai se aposentar aos 65 anos, em média no Nordeste, é de 7 anos, ou seja, vai contribuir, em tese, 47 anos para ter o benefício de 7 anos. O idoso recebia R$ 1.000, eles baixam para 400 e só vai receber 7.000 quando chegar aos 70 anos. E ele, em tese, a média vai para 72 anos, ou seja, vai receber R$ 1.000 por 2 anos. É um projeto da Previdência que, tudo bem, você aumenta até 22. Deputado, o senhor acha que poderia haver regras diferentes para quem ganha até um determinado valor? Quem ganha um salário mínimo? Claro! Ou quem ganha até 5 ou determinadas regiões para poder conciliar aí essa visão de que tem casos... Você não pode comparar laranja com banana. Você não pode comparar um trabalhador rural com uma pessoa que trabalha no ar-condicionado. São pessoas completamente diferentes. Uma coisa é nós estarmos aqui, como nós estamos trabalhando, com cinegrafistas, mas nós estamos no ar-condicionado. O trabalhador rural, que eu sou da roça, eu nasci no sertão mesmo. Muitas vezes eu vi uma senhora e um senhor saindo 5h30 da manhã com a enxada nas costas. Trabalha no sol. O máximo que o chefe coloca, o fazendeiro coloca, o empresário coloca um chapéu na cabeça. Essa mulher, quando chega em casa, chega cansada. Aí vai ter que trabalhar 47 anos para receber uma aposentadoria de um salário mínimo, por média 7 anos. Então, o que me preocupa é a penalidade que estão fazendo com aqueles que ganham pouco. É o estilo do governo Bolsonaro. Agora vimos aí, como eu falei anteriormente, o salário mínimo terá ganho real. Então, eu diria a você assim, quer fazer uma reforma para contar com o apoio da população? Vamos pegar quem ganha acima de R$ 30.000. Você imagina um coronel. Tem no plano de cargo de salário dos militares, um plano na Previdência dos militares, um plano de cargo de salário dos militares. Vão aumentar o salário dos coronéis, dos majores, dos capitães. Está reduzindo R$ 5, porque baixa de 8 para 7,5, mas depois sobe para 8,5, depois sobe para 9, depois sobe para 9,5. É uma desumanidade o que estão fazendo com o pequeno trabalhador. Eu sei que eles têm uns discursos, vai falir o país. Vai falir o país? Não. Vamos cobrar dos grandes, vamos cobrar dos devedores da Previdência, que a gente resolve o problema da Previdência. A gente vai ter que fazer um pequeno intervalo. Câmara Debate fala hoje sobre reforma da Previdência. Nós estamos ouvindo os deputados Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, e Marcelo Nilo, do PSB da Bahia. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. O tema de hoje é reforma da Previdência. Os convidados são os deputados Alexis Fontaine, do Partido Novo de São Paulo, e Marcelo Nilo, do PSB da Bahia. Deputado Alexis, no bloco anterior a gente falava um pouco sobre essa diferença entre o trabalhador urbano, o trabalhador rural e a diferença salarial. O senhor acha que é possível se estabelecer regras diferentes para quem tem um rendimento até um salário mínimo, ou é o trabalhador do campo e o trabalhador urbano? O senhor acha que dá para graduar essa reforma? Eu acho que dá. Agora, o deputado muito bem falou, né? Ele fala muito sobre o lavrador, trabalhando na roça e tudo mais. Eu gostaria que o senhor soubesse que eu também trabalhei na construção civil, então bateu muito sol na minha cabeça também, eu já levei muito couro, comi muita poeira. Então essa questão de roça, ar-condicionado, eu não acho uma discussão saudável, porque nós não vamos fazer uma previdência para quem está no ar-condicionado ou quem vai para fazer está na roça.
Acho que na roça, que a gente acredita que tenha realmente uma condição mais insalubre, necessária e mais desgastante, e aí nós não discordamos, a gente concorda com isso, tem que ter um processo, uma política de assistência. Essas pessoas precisam de assistência. Mas o Brasil não é mais um Brasil rural. O Brasil é um país do serviço, da indústria, onde as pessoas estão nas cidades. São um país urbano. Portanto, nós temos que sempre olhar, quando vai falar de previdência, em falar na maior parte da população brasileira. De novo, nós não podemos pegar uma exceção de uma pessoa da regra que vive numa condição miserável, difícil, e usar ele como referência para criar uma regra para o Brasil todo. Mas o senhor Pra acha ele, que essa exceção pode estar prevista? Assistência. Vamos dar assistência. Essas pessoas precisam ser amparadas, não podem ser esquecidas, elas são brasileiras, fazem parte da população, mas vamos trabalhar de forma diferenciada e não como uma regra em geral. Também o deputado Nobre falou sobre os militares, que há uma discussão sobre isso, mas o plano de carreira deles ficou para trás. E por que ficou para trás? Porque durante os anos de governo Lula e Dilma, que haviam ojeriza aos militares, eles foram ficando para trás e estava muito desequilibrado em relação às carreiras do judiciário e até do próprio executivo. Por isso, vamos fazer reforma para eles também? Vamos mexer nas aposentadorias deles também? Tudo bem, mas primeiro vamos atualizar a condição deles para eles poderem estar em condições de conversa com as outras carreiras. Foi isso que aconteceu. É um momento ruim? É ruim, porque tira lá, dá cá não é uma boa ideia, mas infelizmente, já que nós vamos fazer essa discussão da Previdência em todos os setores, precisamos também fazer justiça com a carreira dos militares. Deputado Marcelo Nilo. Primeiro, eu parabenizo Vossa Excelência pela coragem e pela... A coragem, desculpe esse termo, de, num momento difícil como esse, que estão penalizando quem ganha um salário mínimo, o deputado teve a grandeza e a coragem de defender o aumento dos militares. Eu diria que foi a primeira vez que eu vi um parlamentar aqui ter essa grandeza, que muitos defendem, mas não colocam de público. Porque, imaginemos nós, morre um coronel, a pensão vai para a viúva. Morre a viúva, a pensão vai para os filhos. Os filhos não casam, para não perder a pensão. Isso para os militares que estavam na ativa até 2003. Não, hoje não tem, continua ainda. Eles continuam, casam, moram juntos, mas não casam para não perder a pensão. Os militares são iguais aos civis, têm os mesmos direitos, os mesmos deveres como brasileiro. Deputado, nós não podemos comparar uma pessoa que mora na zona urbana e que mora na zona rural. O Nordeste hoje, a zona rural é muito populosa. Então, o que me preocupa não é com o deputado, não é com o desembargador, não é com o juiz, não é com o ministro, que esse tem bons salários. O que me preocupa é quem ganha o salário mínimo. Deputado, mas essa alternativa que o deputado apresentou de se criar um sistema de assistência para esse trabalhador rural, o senhor acha que assistência é esmola. Assistência é esmola. Eu sou contra a assistência. Vamos dar dignidade à pessoa que trabalha. Você acha que é fácil? Eu já vi a pessoa recebendo o Bolsa Família. A pessoa recebe porque precisa. Bolsa Família não é esmola. Bolsa Família é um programa que está dando certo. E parabenizo o presidente Bolsonaro de ter dado o 13º salário. Agora, assistencialismo, que eu diria, aí sim, você ao invés de dar uma boa aposentadoria, a pessoa que trabalhou, para você dar um assistencialismo, não é justo. Bolsa Família, na minha opinião, é um direito para a pessoa não passar fome. Depois do Bolsa Família, dificilmente nas capitais você vê aquelas pessoas debaixo da ponte passando fome, passando frio. Existe ainda mais pouco, porque o Bolsa Família é um sucesso. Agora, o que me preocupa muito, Daniela e meu querido deputado, é o estilo de governo de Bolsonaro. Ou seja, ele vai em cima de quem ganha pouco e privilegia quem ganha muito. Um ministro hoje, tem juiz aí que tem 70 mil reais, companheiro. Esse que devia ter uma taxação de 30%, 40%. O deputado tem um salário líquido de 23 mil reais, certo? Devia ser taxado. Agora, o que me preocupa é a minha empregada doméstica. É o trabalhador da zona rural, é o vaqueiro. É o servente da construção civil. Eu sou engenheiro civil por formação. Eu vejo quanto o servente trabalha.
Nós somos heterogêneos, deputado. São Paulo é um país diferente do Nordeste. São Paulo, por exemplo, tem 30%, 40%, sei lá, de nordestinos, porque lá nós não temos emprego. Lá a gente vê a fome, a gente vê a sede. Um professor primário dá aula até os 65 anos, não tem o mesmo reflexo. Nós, quando passamos dos 60, eu tenho 63 anos, me ensino, inclusive, jovem, turbinado, certo? Mas eu sei que a pessoa, depois que passa de 60, não tem o mesmo reflexo. Aquela pessoa vai dar aula na escola durante 40 anos. No caso dos professores, seria 60 anos, né, deputado? Não, as mulheres, os homens, 63, e um professor, 63, dando aula, depois de 40 e tantos anos de lecionando. Poxa, sabe o que eu defendo? Por que o governo Bolsonaro está descendo a ladeira? Por que o governo Bolsonaro está perdendo aqui todas as votações, como perdeu recentemente na Comissão de Constituição e Justiça? Porque os projetos são ruins. Ele é muito mal articulado politicamente, não existe base no governo, certo? E os projetos são ruins. Eu diria o seguinte, tem 100 dias do governo Bolsonaro. Eu pergunto a meu querido amigo Alex, diga um ato, um projeto de defesa do crescimento econômico, de defesa do mais carente. Eu não vi até agora um projeto do governo Bolsonaro voltado para o crescimento. Eu só vejo ele brigando com Daniela Merkel, com Caetano Veloso, indo para o cinema terça-feira de manhã, brigando lá em Israel com os palestinos, o filho dizendo que o Hamas deve se detone, que explodam. Eu vejo um governo muito, como é que se diz, ao invés de estar preocupado com a vida do cidadão, ele está polemizando. Quem polemiza é o deputado, o gestor tem de gerir e tem de administrar. Deputado Alexis, falando um pouco desse clima político, como é que o senhor vê o clima na Câmara para a votação da reforma da Previdência? Primeiro, eu gostaria que o deputado se mantivesse na discussão da Previdência, não ficar falando do governo Bolsonaro, porque isso não é a pauta dessa entrevista. Segunda, o clima, eu acho que é de urgência porque o Brasil vai quebrar. Existe um iceberg na frente do Brasil, o Brasil é um Titanic, a bombordo do pessoal da esquerda, a estibordo do pessoal da direita. Negar o iceberg que nós vamos colidir é desonestidade e deixar bater é irresponsabilidade. A reforma vai passar de uma forma planejada, negociada com a esquerda e com a direita, ou nós vamos bater, vai afundar e muita gente vai sofrer. Vai acontecer de qualquer forma. Então vamos ser responsáveis e abrir uma discussão e começar a apresentar alternativas. Por quê? De novo, o teu trabalhador rural, ele nunca se aposentou e nunca vai se aposentar por tempo de contribuição. Ele vai se aposentar por idade. E já é 65 anos. Ele já se aposenta por idade, 65 anos, ganhando um salário mínimo. E, portanto, essa reforma não é para essas pessoas simples. Para quem que é essa reforma? É para aquelas pessoas que se aposentam aos 55 anos de idade, por tempo de contribuição, que trabalharam a vida inteira, que trabalham no ar-condicionado, que ganham muito bem, obrigado, e que agora, obrigatoriamente, tem teto de 5.800 para todos os regimes e vai ter que ter uma idade mínima de aposentadoria de 65 ou de 62 anos. Essa reforma, ela pega na veia quem é do ar-condicionado, o urbano e que está se aposentando muito cedo. Eu não consigo enxergar essa discussão, como é que a gente fica enfiando, usando o vitimismo, aquela pessoa que está numa situação difícil, mas que já está reformada. Essa reforma não atinge em nada a vida dessas pessoas. No caso do trabalhador rural, sim, né, deputado? Do rural existe um movimento, mas do rural houve um exagero, porque havia 9 milhões de pessoas aposentadas no regime rural, sendo que no campo só tem 6,7 milhões. Cadê o resto dessa turma aí? Foi uma facilitação enorme para poder se aposentar, bastava ir lá no sindicato e pegar lá um atestado e conseguir se aposentar. Isso havia uma fraude enorme, que agora inclusive está sendo reformado por uma MP para justamente fazer um rigor maior e pegar. O rural tinha um déficit de 110 bilhões de reais. Vamos entender que quando é déficit, é dinheiro que sai dos nossos tributos e toda a sociedade para pagar o rural. Tem que ter um déficit lá?
Com certeza vai ter um déficit lá, porque nós precisamos dar assistência às pessoas que trabalham lá. Eu reconheço isso, mas não da forma que está acontecendo. Muita gente que era empregada doméstica na cidade não queria nem ser registrado, porque já estava programado há X meses ou X anos, conseguir uma aposentadoria rural e conseguir ganhar. Fraude clara e pura. Repito, essa reforma é para pegar as pessoas que se aposentam muito cedo. O principal motivo dessa reforma é mexer na barra da idade mínima e estabelecer uma idade mínima de aposentadoria que em qualquer lugar do mundo tem, só no Brasil que não tinha. Deputados, o tempo é muito rápido, então eu vou dar 30 segundos para cada deputado fazer Mas suas ele considerações teve o direito- finais. ele teve o Não, o direito senhor de- vai ter agora a direito resposta de- a ele. Veja bem, deputado. Vossa Excelência diz que é para atingir os grandes. O idoso está ganhando R$1.000. O projeto do governo Bolsonaro baixa para 400. Baixa para R$400. Isso atinge quem? O grande atinge o pequeno. Os municípios É pequenos. assistência, não é aposentadoria. Mas vocês estão tirando. Os municípios pequenos, Daniela, vivem de quê? O Nordeste. O Bolsa Família, o Fundo de Participação dos Municípios, a aposentadoria rural, antigo Fundo Rural, hoje é aposentadoria. E quando chove, quando São Pedro é generoso conosco, eles vão para a roça plantar o milho e plantar o feijão. Se você penaliza o idoso, penaliza o trabalhador rural, sabe quem vai ser prejudicado? Os municípios pequenos, que só compra no comércio dos municípios pequenos o pobre, o humilde, o carente, o rico, vai comprar nas grandes cidades. Essa reforma acaba com os municípios pequenos do Brasil, principalmente no Nordeste, que é o Sul. O Sul é diferente do Nordeste. No Nordeste, a pessoa vive praticamente olhando para o céu 5 horas da tarde para saber se vem chuva. Nós não vimos essas chuvas aí que caíram no Nordeste, foi a salvação nossa. Porque, infelizmente, os últimos 7 anos, todo mundo perdeu a safra. Então, a pessoa vive hoje do quê? Do Bolsa Família, do ser funcionário da prefeitura e da aposentadoria rural. Se nós maltratarmos essas pessoas, certo? Em detrimento de coronéis, de majores, de juízes, de deputados, nós teremos 2 Brasis. O Brasil dos ricos, que trabalha no ar-condicionado, e o Brasil dos pobres, que trabalha na enxada, que é servente na construção civil. São mundos completamente diferentes. Eu sou um privilegiado. A senhora é privilegiada, ele é um privilegiado. Os cinegrafistas que estão trabalhando são privilegiados. Porque não estão passando fome, porque a pessoa viver com R$980, viver com R$1.000 do BPC e baixar para R$400, desumanidade não é a palavra correta, é desumano e perverso o que eles estão fazendo com o povo brasileiro através dessa reforma. Deputado Alexis, 30 segundinhos para a gente encerrar. Eu acho que nós temos que ter 2 elementos nessa discussão da nova Previdência: honestidade e responsabilidade. Negar que não tem expectativa de sobrevida e que o Brasil, nesse sentido, é igual, é desonestidade. Negar que não existe mais pacto, que existe o pacto de geração, quer dizer, que as pessoas ainda têm 6 filhos e morrem 70, é mentira. Acabou esse pacto há muito tempo e tem que reconhecer isso, que há um desequilíbrio. E também negar que o pobre, ele se aposenta por idade e não por tempo de contribuição, é desonestidade. Então, havendo honestidade e responsabilidade, nós vamos fazer uma bela reforma para todos os brasileiros, seja ele do ar-condicionado, seja ele da roça. Deputados, temos que encerrar. Não, 30 segundos. Minha querida Daniela, o povo é contra essa reforma. 22 deputados que votaram na comissão a favor da reforma de Temer, que era muito mais branda, só se reelegeram 3. O Bolsonaro desceu a ladeira porque o povo percebeu que ele realmente está preocupado com a elite, com aqueles que têm altos salários. Deputados, vamos ter que encerrar. Já deixo o convite para os senhores retornarem e a gente falar dos outros pontos da reforma aí, que é bastante profunda. O Câmara Debate termina aqui. Eu conversei sobre reforma da Previdência com os deputados Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, e Marcelo Nilo, do PSB da Bahia. Você pode rever essa e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Obrigada pela audiência e até mais.